Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Andrade e essa é a nossa terceira videoaula de produção textual. Nela, nós vamos discutir um pouquinho a respeito da proposta de redação dessa semana, que é a proposta número 9. Essa proposta pede para que vocês façam um conto, gênero textual que a gente aprendeu em nossa última videoaula e que vocês vêm aprendendo ao longo da caminhada em produção textual de vocês, desde lá do ensino fundamental 1, da primeira fase. Então, olha só, gente, a proposta de redação dessa semana traz para vocês dois textos. Um texto é a página, é um relato de um garoto, de uma pessoa que viveu, que sentiu a bomba atômica de Hiroshima. Então a gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas foram jogadas no Japão. Uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. Esse trecho aí do texto é um diário de um garoto que viveu esse período, certo? E fala um pouquinho sobre como as pessoas sentiram, como as pessoas experienciaram essa terrível bomba atômica lá na cidade de Hiroshima, certo? O segundo texto, gente, trouxe um diário da Anne Frank. Para quem não sabe, Anne Frank foi uma menina judia que viveu na cidade de Amsterdã, viveu durante a Segunda Guerra Mundial escondida no sótão de uma casa lá em Amsterdã, e aí poucos dias antes do fim da guerra, a sua família foi denunciada, todos eles foram presos e a Anne Frank infelizmente faleceu, ela não conseguiu sobreviver. Hoje a sua casa é um museu, o Museu Anne Frank, e ela ficou conhecida mundialmente por conta do seu diário. Durante o período em que ela esteve isolada, durante o período em que ela teve que viver escondida, ela escreveu um diário, porque um jornal da época disse que promoveria um concurso de diários após o fim da guerra. Então a Anne Frank viu aquilo e motivada escreveu um diário. Então vocês podem ler, inclusive, o diário de Anne Frank, tem o filme, pode ser que alguém já tenha visitado o museu de Anne Frank, não é isso? Vamos ler um trechinho desse diário, olha só o que fala. É realmente inexplicável que eu não tenha deixado de lado todos os meus ideais, porque eles parecem tão absurdos e impossíveis de se concretizarem. Mesmo assim, eu os conservo, porque ainda acredito que as pessoas são boas de coração. Simplesmente não posso identificar minhas esperanças sobre os alicerces de confusão, miséria e morte. Vejo o mundo gradativamente se tornando uma selvageria. Escuto o trovão se aproximando cada vez mais, o que nos destruirá também. Posso sentir o sofrimento de milhões e ainda assim penso que tudo irá se corrigir, que essa crueldade também terminará. Enquanto isso, preciso adiar meus ideais para quando chegarem os tempos em que talvez eu seja capaz de alcançá-las. Isso no dia 15 de julho de 1944. Então a Anne Frank tinha esperança de que as coisas fossem melhorar, de que a guerra fosse acabar e de que ela, enquanto judia, poderia voltar à liberdade, poderia voltar ao convívio social. Não sei se vocês sabem, mas a Segunda Guerra Mundial envolveu os nazistas, que foi um grupo alemão, um grupo político alemão, liderados por Hitler, e que perseguiu os judeus. E os judeus foram mandados para os guetos ou para os campos de concentração, aqueles que não conseguiram sair dos países tomados pela Alemanha. Anne Frank ficou escondida em Amsterdã. A Holanda foi tomada pelo governo alemão e ela ficou escondida na cidade de Amsterdã até ser capturada. Faleceram ela, sua mãe, sua irmã, está vivo só o seu pai, tá certo? E aí a gente tem um vídeo que eu trouxe para vocês. Aqui eu coloquei só o trailer, você pode ver pelo QR Code ou clicando no link aí da proposta de redação. Ou então você pode assistir o filme, que é O Menino do Pijama Listrado, certo? Que é um filme belíssimo, vale a pena assistir com a família aí nesse período de isolamento, tá certo? Agora vamos para a proposta de redação, aquilo que é pedido, certo? Olha só, o conto é um gênero textual caracterizado, principalmente, por uma narrativa breve, com poucas personagens, tempo e espaço bem definidos. Então veja bem, a primeira coisa para escrever o seu conto, delimitar tempo, espaço e poucas personagens. Conto não tem muitas personagens, conto não tem detalhamento de espaço, conto não tem um tempo dilatado. É tudo curto, certo? Olha só,
Os aspectos temporais do conto podem ocorrer em 3 dimensões. Época em que a ação se passa. Então, olha só, você dá indícios da época em que as coisas se passam, então você vai ter que falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que a proposta de redação pede para que essa seja a ambientação. Tempo cronológico, então você pode demarcar essa passagem cronológica, tipo, tem 10 minutos que eu estou esperando, ou não sei o que, eu estou muito agoniado, as horas não passam, o tempo voa, não é isso? Então você pode demarcar isso de maneira cronológica ou psicológica. O que é o tempo psicológico? É aquele tempo que não é demarcado pelo transcorrer real das ações. Então você está aqui há 5 minutos, mas parece que você está aqui, sei lá, há 10 anos. Esse é o tempo psicológico. Ou você está aqui há 10 anos e parece que se passaram 5 minutos. Então isso é o tempo psicológico, que é aquele em que mistura o pensamento e os sentimentos da pessoa, tá certo? Já os aspectos espaciais, que dizem respeito ao espaço, pode ser o espaço físico ou geográfico, certo? E o espaço social. Então, descrever a atmosfera. A Alemanha, nos últimos anos, tem sido um lugar difícil de viver. Cada vez mais precisamos nos isolar e viver escondidos. Os trovões já nos passam medo. Não demonstram mais fenômeno meteorológico, mas sim eminência de bombardeio. Então, olha só, aí você tem, gente, uma descrição do espaço social, né? Então, agora prepare-se para produzir o seu conto sobre guerra. Você irá escolher da coletânea apresentada o texto para basear o seu enredo. Texto 1, sobrevivência de um homem atingido pela bomba de Hiroshima. Texto 2, uma adolescente de origem judaica e seus pensamentos escritos em um diário, em um cenário de guerra. E um vídeo de uma amizade proibida pela Segunda Guerra Mundial. Quem já assistiu O Menino do Pijama Listrado sabe que trata da história de Bruno e Shimu. Bruno, o filho de um general nazista, e Shimu, uma criança judaica, certo? E aí o pai do Bruno, ele é responsável por um campo de concentração. Então o Bruno é obrigado a se mudar de Berlim e vai para uma fazenda ao lado desse campo de concentração. E Bruno, muito entediado, sem amigo, vai explorar, que era o que ele gostava de fazer, e encontra o campo de concentração e lá encontra uma criança, Shimu, tá certo? E aí o filme tem como um enredo central a amizade proibida entre Bruno e Shimu. Então esse filme pode servir para você de enredo para a produção do seu conto. Então você vai organizar o seu texto em parágrafo inicial, apresentação e descrição das personagens, do espaço social e tempo da ação. Lembra que é tudo curto, então você tem só um parágrafo para apresentar isso e vai apresentar aqueles aspectos mais importantes. Lembra que eu disse para vocês que tudo no conto conta? Então você vai colocar somente aquilo que for essencial. Então se você coloca, Bruno era um menino de cabelos loiros e olhos azuis. Lá na frente, eles podem identificar que Bruno não é uma criança judia porque ela carrega traços arianos, né? Que eram os traços que o nazismo considerava superiores. Então isso é importante você citar no início da narrativa, se isso for ajudar a personagem lá na frente. Parágrafo de desenvolvimento, apresentação do conflito, situação, problema, é a complicação. Parágrafo de desenvolvimento, inserção do clímax, momento de tensão. Parágrafo final, desfecho da narrativa, resolução do clímax. Então, o texto de vocês tem que ter no mínimo 4 parágrafos. Pedro, pode ter mais que 4 parágrafos? Pode, mas tem que ter no mínimo 4 parágrafos atendendo todos esses quesitos aí, tá certo? Por fim, dê um título ao seu conto. Então, o título não é a primeira coisa que deve ser feita, tá bom? É a última coisa. Tem gente que quer já começar pelo título. Não se começa pelo título. O título é a última coisa, tá bom? No momento da produção, utilize o dicionário para construir uma descrição que detalhe assertivamente o sentimento do personagem, o cenário de guerra e a passagem de tempo. Além disso, é uma forma de evitar a repetição de palavras. Então, tem um dicionário aí do lado, Google. Gente, então o conto de vocês tem como espaço e como tempo a Segunda Guerra Mundial. Pessoas que viveram em lugares atacados pela Segunda Guerra Mundial. Então, que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, uma guerra todo mundo perde, né, gente? São vidas ceifadas. Então, olha só, você vai ambientar ou na China, ou no Japão. Então, você vai pesquisar um pouquinho a respeito do Japão, pode utilizar o Google Maps ou o Google Earth para ir para algum lugar. Às vezes você quer dar uma rua, você quer que a história se passe numa rua específica. Então, você vai lá na cidade de Hiroshima, né? Ou pesquise alguma coisa a respeito da cidade de Hiroshima e
ambiente a sua história nessa rua. Ou então você quer falar do Diário de Anne Frank lá em Amsterdã. Vai lá, digita lá no Google, Museu Anne Frank. E eles vão te dar a rua, você pelo Google Earth, pelo satélite, você pode passear por aquela rua. Então, vamos, eu sei que não está da mesma forma que era na época, mas use sua criatividade. Veja que tem lá hoje, os prédios ainda estão em pé, os prédios são os mesmos, é lógico, pode ter mudado só cor, alguma coisa assim, mas estão lá, então você pode descrever isso. Quem sabe você não é uma pessoa que está caminhando pela rua e consegue ver por uma pequena fresta da janela uma mocinha escondida no sótão. Quais serão os seus sentimentos? Eu entrego ou eu salvo? Então, olha só, gente, possibilidades nós temos várias, certo? Usem a criatividade, sejam assertivos, sejam respeitosos com essa história e escrevam um conto excelente. Eu espero que logo, logo a gente possa se encontrar, tá certo? Beijo, abraço e tchau, tchau.